Senhoras e senhores, chegamos! Bom, não é a abertura da Fazenda. Pessoal, tudo pronto para a nossa segunda parte nessa tratativa sobre o que não pode faltar em sua peça de habeas corpus. A segunda parte está sendo mais esperada do que a vacina do corona, né? Inclusive já teve alguns feedbacks aí e eu vou complementar agora na segunda parte, esclarecer alguns apontamentos aí que teve o feedback. Beleza? Tamo junto. Pessoal, nós vamos falar agora, para começar, dos fundamentos, né, da sua peça de habeas corpus. Tá onde isso? Artigo 648 do Código de Processo Penal, tá? Claro que esse rol elencado no artigo 648 do Código de Processo Penal, ele é um rol aberto, números abertos ou um rol exemplificativo, beleza? Então nós vamos tratar de cada um, né? Nós vamos aí colocar do lado aqui a lei seca, né? Ipsiliteris, né? E vou acompanhar aí com vocês falando cada tópico, ok? Vamos lá? Então tá aqui. Artigo 648, Código Processo Penal, tá? Hipóteses exemplificativas, tá? Do artigo em comento, que é o 648 do Código de Processo Penal. Falta de justa causa, tá? Que é o inciso 1, tá? Que diz o seguinte: quando não houver justa causa, ou seja, a coação será considerada ilegal quando exercida sem um motivo justo, lícito, legal. Tranquilo? Vamos agora para o inciso 2, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Ou seja, ele está tratando de quê? Excesso de prazo, tá? Na instrução penal. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, é possível ajuizar o quê? O HC. Quando ocorrer excesso de prazo na instrução processual penal, salvo a demora tiver sido causada pela própria defesa, pelo grande número de acusados envolvidos ou ainda por greve dos serventuários da Justiça. Vamos agora, então, para o inciso 3, tá? Inciso 3 do artigo 648, que diz o seguinte: quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Então, inciso 3 fala da incompetência. Quando quem ordenar a coação, né, a autoridade, né, não tiver competência para fazê-lo, tá? Autoridade, juiz, delegado, promotor de justiça. Tranquilo? Vamos agora para o inciso 4 do artigo 648. Inciso 4, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Ele quer dizer o seguinte: ele está falando sobre a cessação, quando houver cessado, ou seja, houver cessado o motivo que autorizou aquela coação. Inciso 5 agora. Quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei a autoriza. Ele está falando, no inciso 5, sobre fiança, né? Quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei a autoriza. Vamos agora para o inciso 6, que trata sobre nulidade. Inciso 6, quando o processo for manifestamente nulo, ou seja, quando o processo for manifestamente nulo, se a nulidade surgiu na citação ou antes mesmo da citação, a anulação será ab initio e o processo será integralmente renovado. Porém,
Se a nulidade surgiu após a citação, a anulação será a partir do ato viciado e o processo será renovado em parte. Vamos tratar agora do inciso 7, que é a extinção de punibilidade. Inciso 7, quando extinta a punibilidade. O inciso 7, sem mais delongas, ele trata da extinção de punibilidade. Lembrando que esse inciso 7, você tem que se reportar à súmula 695 do STF e que o caput, né, do artigo 648, ele diz o seguinte: a coação considerar-se-á ilegal. Beleza? Pessoal, vamos falar agora do habeas corpus em primeira instância, né? O caminho das pedras. Então vai ser o seguinte: petição inicial, juiz, recebimento, apresentação do paciente, que aqui é o feedback aí que de repente faltou eu falar na primeira parte e vou falar agora. Apresentação do paciente. É como eu falei lá na primeira parte, nem sempre o impetrante será o paciente. Pode acontecer. Nesse caso aqui, a apresentação do paciente é dizer o seguinte: o advogado é o impetrante e ele na peça ele apresenta quem? O paciente. Na verdade, eu deixei isso para a parte já da prática, a mostrando a peça e fazer os apontamentos, comparar uma peça com a outra e mostrar quando o impetrante é o advogado apresentando o paciente, né? E o impetrante sendo o próprio paciente. Entendeu? Então, na verdade, não houve um esquecimento. Eu deixei para essa segunda parte, na parte da peça, na apresentação da peça, em loco, né? Mas aí teve muito feedback aí pelas redes sociais aí, né? Então, eu já faço logo esse adendo. Depois da apresentação, né, do paciente pelo impetrante, que é o advogado, vem as diligências e a decisão vai se dar 24 horas. Lembrando que estou falando do juízo de primeiro grau. Juízo de primeiro grau, juiz monocrático, juiz singular, tá? Juiz de primeira instância. Tranquilo? Sinônimos que nós temos que dominar na seara jurídica. Falando agora do habeas corpus em segunda instância. Segunda instância, tribunal. Via de regra, tribunal, recursos. A não ser que comece originariamente nessa segunda instância, tá? Então vai ter a petição inicial, a petição inicial vai para o tribunal. Chegando no tribunal, vai ter as informações da autoridade coatora, né? Aí vamos ter o quê? O parecer do Ministério Público, ou seja, do seu representante, que é o promotor de justiça. Depois do parecer do Ministério Público, na figura do seu representante, que é o promotor de justiça, vamos ter aí o julgamento, beleza? Lembrando que tratar agora da competência. Na competência, gênero, nós temos duas espécies. A competência originária, que está adestrita, que está abarcada pela Constituição Federal, vamos falar aqui dos artigos, e a competência não originária, que vai estar acima da autoridade coatora. Um exemplo clássico também aí, pode entender aí, juiz estadual, acima do juiz estadual, que é a autoridade coatora, temos aí o Tribunal de Justiça. Bom, a competência originária, ela está abarcada na Constituição Federal. Então vamos começar com quem? Competência do STF. Tá lá. Aqui, ó. STF, tá aqui. Artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar
originariamente. Nós vamos lá. Letra D. O habeas corpus, sendo o paciente, qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra ato do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, artigo 102, inciso 1, a linha D e a linha I. O habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior, ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário, cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Beleza? Essa é a competência do STF. Vamos para a competência do STJ. Está onde isso? Artigo 105. Está aqui, artigo 105, inciso 1, tá? Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1, processar e julgar originariamente. A linha C, o habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer pessoa mencionada na linha A, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, salvada a competência da Justiça Eleitoral. Beleza? Agora a competência do TRF, né? Tribunal Regional Federal, está lá no artigo 108, inciso 1, a linha D. Está lá, artigo 108, caput. Compete aos tribunais regionais federais, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha D, o habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal. Tribunais estaduais, artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal. Vamos lá, vamos ler agora aqui, ó. Artigo 125. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Quando ele fala os princípios estabelecidos nesta Constituição, ele quer dizer o seguinte: estamos tratando do princípio da simetria ou do paralelismo de formas. Você também vai encontrar essa nomenclatura aí, né? Princípio da simetria ou do paralelismo das formas, porque às vezes vem porque não é muito usual paralelismo das formas. E de repente na questão está lá, segundo o paralelismo das formas, aí você congela, porque você não sabe que você pode usar ou princípio da simetria, né? Presidente, governador de estado, né? Essa relação aí, quem está estudando sabe o que eu estou falando. Então o que acontece? Nós temos que sempre se ligar nos sinônimos. Isso você vai adquirir lendo várias doutrinas, né? Então você vai ver que os autores, né, variam para falar a mesma coisa, eles usam palavras diferentes. Então você pode encontrar aí paralelismo das formas ou princípio da simetria. Tá? Então o artigo 125 trata sobre isso. Parágrafo 1º, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Tá? O Tribunal de Justiça do Estado, ele julga quem? Governador, prefeito, secretários do governador e a mesa, né, da Assembleia Legislativa. É bom também você se ligar nessa dica aí, beleza? Sempre colocar aí nesse cantinho aí a competência do Tribunal de Justiça. Beleza? Vamos falar agora da autoridade coatora. Lembrando que o endereçamento, importante isso agora. Lembrando que na competência não originária, o endereçamento, né, começar lá para quem a gente vai mandar o habeas corpus, tem que estar acima da autoridade coatora. Como falei ainda há pouco, se for um juiz de direito, desembargador do Tribunal de Justiça. Beleza? Então vamos tratar de cada um aí da melhor maneira possível. Quando a autoridade coatora for um delegado estadual, da Polícia Estadual, né, o endereçamento, a peça vai ser para quem? Juiz de direito. Aí você vai botar lá,
excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da pontinho, 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 vara criminal, né, da comarca do estado. Se for um delegado da Polícia Federal, mesma coisa, endereçamento, excelentíssimo senhor, doutor, o endereçamento aí vai ficar a critério, né, do seu critério, né, mas enfim, se for um delegado da Polícia Federal, juiz federal da pontinho, pontinho, vara federal da seção judiciária do estado, pontinho, pontinho, pontinho. Tranquilo? Se for autoridade coautora, um juiz de direito, aí você vai colar, excelentíssimo senhor presidente, desembargador presidente do Tribunal de Justiça do estado. Se for um juiz federal, mesma coisa, excelentíssimo senhor doutor, aí muda, desembargador federal, presidente do Tribunal Regional Federal da pontinho, pontinho, região tal. Se a autoridade coautora for Tribunal Estadual, nosso endereçamento vai ser para o ministro, tá, presidente do STJ. Se a nossa autoridade coautora for o Tribunal Regional Federal, o nosso endereçamento vai ser por ministro presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Agora, se for, né, a autoridade coautora, no caso, for um particular, exemplo clássico de doutrina, né? Se for gerente de hotel, se for diretor de hospital, o nosso endereçamento vai ser, dependendo, né, vai ser juiz de direito, tá? Vara criminal, tá? Da comarca tal. Se for particular, no caso for um juiz federal, né? Juiz federal da vara pontinho, 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 da vara federal, pontinho, 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 da seção judiciária, né? Pontinho, pontinho, pontinho do estado tal. Se a autoridade coautora for o representante do Ministério Público, se for o promotor de justiça, vai ser nosso endereçamento para o desembargador, né, presidente do Tribunal de Justiça. Agora, se for um membro do Ministério Público da União que oficie perante o tribunal, aí vai ser o ministro presidente do STJ. Agora, se a autoridade coautora, né, for governador, desembargador, membros dos tribunais de contas do Estado e do Distrito Federal e dos municípios, dos tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho, tá? Aí vai ser o nosso endereçamento para o presidente do STJ. Tá? A gente vai botar lá, excelentíssimo senhor, doutor, enfim, isso aí é receita de bolo aí. Se for um membro do Ministério Público da União que oficie na primeira instância, tá? A nossa regra de endereçamento vai nos apontar quem? Desembargador federal do Tribunal Regional Federal da pontinho, pontinho, tal região. Agora, se a autoridade coautora for juiz do juizado especial criminal, vai ser quem? Presidente da turma recursal do juizado criminal, né? Juizado especial criminal, federal ou estadual. Se for federal, seção judiciária, tá? Do estado, né? Tal. Se for essa turma recursal for estadual, da comarca de ou do, né, pontinho, pontinho, estado tal. Se a nossa autoridade coautora for uma turma recursal federal, o nosso endereçamento vai ser para quem? Desembargador federal do Tribunal Regional Federal da pontinho, 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 região. Se a autoridade coautora for a turma recursal estadual, vai ser o desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado, pontinho, pontinho, pontinho. Beleza? Visto a competência, né? Que também é o endereçamento, para quem você vai mandar a peça, tá? Qualquer peça, né? Independente se é habeas corpus, né? Endereçamento, tá? Ou competência, você já sabe que é para quem você vai mandar. Vamos falar agora da qualificação, né? Ou alguns chamam de preâmbulo. Você tem que dominar os sinônimos, tá?
para você, quando chegar na prova lá, você não ter surpresas. Tranquilo? Então, esse primeiro exemplo aqui que eu vou falar sobre qualificação, ou como queiram, preâmbulo, eu vou tratar do impetrante, sendo o advogado, né? E apresentando quem? O paciente, tá? Que é o nosso cliente. Beleza? Então tá, então tem aquele roteiro que a gente já sabe em todas as peças aí, né? Vídeos anteriores. Nome e qualificação do impetrante. Lembrando que estamos tratando de habeas corpus. E nesse caso, em comento aqui, o impetrante é o advogado que vai apresentar o paciente. Então vamos lá. Nome e qualificação do impetrante. Né? O nome, dentro de forma, né? Fulano de tal, vírgula. Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, sob o número tal, seção tal, tá? Com escritório na pontinho, pontinho, pontinho. Beleza? Beleza. Aí vem aquela receita de bolo que cada um deve ter já a sua para chegar na hora fluir, não ficar pensando o que vai anotar. Por isso que a gente faz cópias de peça. Vem a presença de Vossa Excelência com fundamento. Fundamento, né? Ou com fulcro, aonde? Detalhe, artigo 5º, inciso 68, tá? Da Constituição Federal, que vai falar sobre habeas corpus, só que o habeas corpus não tem lei infraconstitucional, né? Por isso que eu falo. É simples porque qualquer um pode fazer, mas para quem é da área jurídica tem esses detalhes que não pode faltar. No caso aqui, como não tem uma lei infraconstitucional, você vai ter que botar o quê? O artigo 5º, né? Inciso 68 e citar os artigos 647 e seguintes, né, do Código de Processo Penal, tá? Vem o verbo que a gente usa no caso do habeas corpus é impetrar, tá? Assim como habeas data, assim como MS, mandado de segurança, vem impetrar ordem de habeas corpus, tá? Aí você vai especificar, lendo o caso, se ele é preventivo ou se ele é repressivo. Tá? Se for preventivo, preventivo. Se for repressivo, repressivo, tá? Com pedido de liminar, tá? Detalhe, você vai ter que colocar aí, né? Se você colocar, você pode até botar lá habeas corpus, pô, tranquilo. Mas se você leu o caso, viu como é uma ameaça, né? Uma possibilidade de, vou depor na CPI, vou fazer um HC, né, preventivo. Pô, se você tem certeza do que você leu, sabe, um é preventivo, melhor dizendo, e o outro é repressivo, pô, custa nada você botar habeas corpus, né, preventivo ou habeas corpus repressivo com pedido de liminar. Beleza? Aí vem contra-ato de autoridade coatora. Tranquilo? Agora você apresenta o seu cliente em favor de aquela qualificação lá do artigo. E vem lá no artigo 319. Nome do paciente, né, que é o seu cliente, nacionalidade, estado civil, né, profissão, né, RG, CPF, endereço eletrônico, né, residente domiciliado, tal. Aí, finalizando, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos ou aduzidos, como queira. Beleza? Então, lembrando que tem essas peculiaridades, né? Você lá, advogado inscrito, né? E depois você vai dar o nome da peça, você vai dizer contra quem, em favor, contra quem, né? A autoridade coatora, em favor de, aí você vai dar a qualificação que está lá no artigo 319 do... Bom, no caso do habeas corpus, cara, quando você for tratar dos fatos, tá? É aquela síntese, como todas as peças, né? Do caso que ele está te dando ali, do caso concreto, falando de tal, não sei o que, pá, pá. E você vai encerrar ali, na última linha ali, fazer o último parágrafo nos fatos, falando por que
que você usou o remédio, esse remédio constitucional do habeas corpus, tá? Então, quem está estudando aí sabe o que eu estou falando. No caso do direito ou do fundamento jurídico, nós vamos trabalhar com a tese, né, da sua, entre aspas, defesa, né? Porque seu cliente ele tem que estar solto, né, mediante o HC, o habeas corpus. Então é o seguinte, vamos dividir em 3 partes. A primeira parte dessa sua tese de defesa, você vai tratar da nulidade, extinção da punibilidade, falta de justa causa ou abuso de poder, que se traduz no abuso da autoridade coatora. Aí você vai fazer aí um parágrafo para fazer a segunda parte da tese. Você vai narrar os motivos, diferentemente dos fatos, mas você vai narrar os motivos, para que não seja uma cópia dos fatos, tá? Os motivos, justificando o porquê dessa sua tese de defesa, tá? E o terceiro parágrafo aí, você vai, lógico, né, dos fundamentos ou do direito, dos fundamentos jurídicos ou do direito, você vai fazer o quê? Fundamentação. Você pode colocar aí a solicitação das informações, né, à autoridade coatora, né? Depois dessas informações aí, você vai pedir ao juiz que seja concedida, né, a ordem impetrada, né, do HC, com base nos artigos 647 e seguinte, né, 647, 648. O 648 ali tem um rol aberto, né? É um rol exemplificativo. Se o caso que ele deu lá se enquadrar, você vai citar, né? Artigo 647, caput, artigo 648, inciso tal, caput, inciso tal, não, 648, inciso tal, 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 beleza? Você vai citar no item C a nulidade, né? Você vai pedir que o juiz decrete a anulação, né, desse ato ilegal e um trancamento da ação por falta de justa causa. A justa causa ali, nós já vimos no artigo 648, tem um rol lá. Nesse caso aí de justa causa, você vai citar o artigo 648, o inciso, né? Ou você vai pedir o trancamento, né, da ação penal, se não houver sentença, ou cassação da sentença se houver, e cassação da sentença se houver sentença, tá? Depois, você vai pedir o quê? Vai falar sobre o abuso da autoridade, que é importante, né? Depende muito do caso concreto que vai estar lá. Você vai externar ali, né, esse abuso da autoridade e pedidos complementares. Quais são? Prisão preventiva, prisão em flagrante, iminência de ser preso. No caso da prisão preventiva, revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, tá? Que é o seu cliente, tá? E, logicamente, você vai pedir também a expedição do alvará de soltura. Se for prisão em flagrante, logicamente você vai querer o quê? Relaxamento dessa prisão em flagrante, imposta ao seu cliente, tá? E expedição de quê? Alvará de soltura para o seu cliente, né? Que é o caso paciente. Bom, se ele estiver na iminência de ser preso, tá? Já saiu já o mandado de prisão, você vai pedir o quê? Expedição do contramandado de prisão. Já falei isso na primeira parte. Bom, o HC preventivo, aí no caso, você vai pedir o quê? Expedição de salvo-conduto. Tranquilo? E finalizando ali com aquela receita de bolo, temos em que pede deferimento, tá? Pula aí algumas linhas aí, 2 linhas, enfim, local e data, uma linha ali, advogado, OAB, número tal. Tranquilo? Agora então eu vou fechar aqui, mostrando aqui modelos, né, desse preâmbulo ali, ou qualificação, tá? Para que você tenha uma ideia aí de procurar fazer o teu esboço aí, o seu treinamento de HC, com o que você sentir mais confiança e firmeza. Eu vou mostrar aqui 2 modelos diferentes, beleza? Pessoal, nesse modelo aqui, nós podemos ver claramente, né, que nós começamos com o impetrante, que é quem?
o advogado, tá? Aí tem aqui, como eu falei, a fundamentação, artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, artigos 647 seguintes do Código de Processo Penal, porque não tem lei infraconstitucional, impetrar ordem de habeas corpus com liminar. Quer dizer, esse ordem aí é o que faz o diferencial em relação às outras peças. Contra ato do, né? Aí você vai botar a autoridade coatora, beleza? E depois em favor de, que é o seu cliente, tá? Que é o paciente, seu cliente. Aí você vai usar ali o artigo 319, né? Código do Processo Civil, beleza? Esse exemplo aqui, né? Nós já temos aqui um diferencial, né? No caso aqui, o nome do autor, né? Do impetrante, e ele fala aqui, né? RG, tal, seguindo ali o artigo 319, ele coloca lá, brasileiro, solteiro, portador, RG, empresário, enfim, receita de bolo aqui, tá? Por seu advogado, infraassinado, conforme a procuração anexa, isso aqui tá o que a gente está acostumado já a fazer. A diferença é que, né, além de ele citar lá, né, artigo 5º, artigo 647 do Código de Processo Penal, né, ele vem impetrar o presente habeas corpus preventivo com pedido de liminar, né, em favor da própria liberdade, né, que está na iminência de sofrer violência por ato do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, pelos motivos que a seguir expõe. É lógico que já dá para a gente deduzir o quê? Que esse impetrante é paciente, ou seja, ele é impetrante e paciente, né? E ele foi convocado para dar alguns esclarecimentos aí numa CPI, e então esse é o diferencial, né? Então você vai buscar aí no seu modelo as suas formas que você tem que fazer aqui. Então eu quis só mostrar para vocês a diferença quando um advogado faz o habeas corpus para o cliente e quando é o próprio impetrante é o paciente. Beleza? Tamo juntos. Até a próxima.